Seja muito bem-vindo você, meu querido amigo, minha querida amiga, que faz parte da comunidade virtual da nossa igreja de Moema. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso do Encontro com a Palavra, em que nós temos a oportunidade de recapitular a lição de adultos da Escola Sabatina. Eu me chamo Carlos, eu estou aqui hoje com a Mariana, com a Mari. É uma grande amiga e é um prazer estar aqui com ela, que certamente vai nos brindar com grandes reflexões. O prazer é todo meu. Bom, pessoal, nós estamos estudando ao longo dessas primeiras semanas a lição Crescendo em um Relacionamento com Deus. E hoje a gente vai enfrentar um tema bem interessante, que é o tema da oração. Esse tema já começou a ser abordado na lição da semana passada e agora nós vamos ver a lição sob o título Oração na Prática. Antes de mais nada, eu vou pedir aqui para Mari fazer uma oração para a gente. Tá certo, Mari? Com certeza. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque, antes de tudo, está fazendo parte deste momento. Nós pedimos que o Senhor visite os corações de cada um que está nos escutando nesse momento e que o Senhor guie as nossas reflexões acerca da Tua Palavra, acerca da lição de hoje, para que tudo seja conforme o Teu Espírito. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como dito, essa semana nós vamos falar sobre a temática da oração e o verso-chave já é muito interessante. Então, se você que está em casa, eu te convido a abrir a sua lição e você vai ver o Salmo 62, versículo 8, que diz: Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pois bem, a lição nos presenteia com várias histórias interessantes e nós vamos começar com uma delas, que é a história do profeta Elias. Então eu vou pedir para que você que está em casa abra a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, em que a gente vai ver a história de Elias no Monte Horebe. Porém, Mário, eu acho interessante que a gente olhe também o capítulo 18, porque o capítulo 18 explica muito o que acontece nesse capítulo 19. Então, recapitulando aqui para a gente ficar numa mesma página, tá? Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe e a partir daí ocorre uma disputa entre o Deus verdadeiro, representado por Elias, e o falso Deus Baal, representado pelos profetas, que a Bíblia diz que são cerca de 450 profetas de Baal que atuavam em Israel naquele momento. E aí a disputa consiste no seguinte: você tem um altar, lá foi colocado um sacrifício e foi questionado quem conseguirá colocar fogo neste altar. E aí a disputa foi, primeiro os profetas de Baal, depois o profeta do Senhor Elias. E os profetas de Baal tentaram, se martirizaram, mas nada aconteceu. Depois Elias ora, cai fogo do céu, os profetas são presos, os outros profetas são presos, são mortos. Elias ora novamente e finalmente chove, depois de vários meses sem chuva no reino de Israel. E aí nós chegamos ao capítulo 19. Tanto eu, como a Mari, como você, como Elias, pensaríamos que depois de uma grande manifestação do poder divino como essa, o que é que aconteceria? Todos se arrependeriam, até o mesmo rei, e eles voltariam para o Senhor. Mas é isso que acontece? Não. Infelizmente não é isso que acontece. Se você começar aí no versículo 1 em diante, você vai ver que a rainha Jezabel, que era a rainha idólatra lá do reino de Israel, ela envia uma ameaça ao profeta Elias, uma ameaça de morte. E ele fica com medo e foge. E assim, o sentimento de desânimo, de desespero dele foi uma coisa tão profunda que os especialistas hoje em dia associam a ela até a um transtorno depressivo. Até porque se você for no versículo 4, você vai ver que Elias, ele pede para morrer. E aí, é interessante dessa história. O que é que Deus faz a partir disso? Deus, ele cuida de Elias. Se no capítulo anterior teve uma manifestação grandiosa de fogo descendo do céu, neste capítulo nós temos o cuidado de Deus. Ele primeiro aparece, eu até anotei aqui, primeiro há um terremoto, depois há um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Está no versículo 12. Nesse suave sussurro, Deus estava lá e Deus conversa com Elias, dá um esclarecimento para ele, de que ele não estava sozinho, tinha mais outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal,
e dá novos direcionamentos para ele seguir na missão de auxiliar na reforma espiritual daquele reino. Mário, feita essa introdução, me chama muita atenção a diferença, né? No capítulo 18 a gente vê manifestações grandiosas, fogo descendo do céu, mas nesse a gente vê um certo contraste, um Deus mais amoroso, mais cuidadoso. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Com certeza. O modo que Deus reage, não só a Elias, mas a todos nós, é sempre um design dele para aquele momento que a gente está passando. Nesse momento não foi diferente. Elias, sendo um profeta, a gente acredita que a proximidade que ele tem de Deus poderia colocar ele num patamar diferente, em que ele sabia que Deus estava orientando ele a todo momento, e isso nunca seria questionado. Mas a Bíblia prova que até ele tem momentos de fraqueza, até ele tem momentos de alta sensibilidade. E é nesse momento que ele vai para o deserto, que é um lugar que nós sabemos, muito simbólico, apresentado na Bíblia, de um momento de internalização de algo. Um momento em que a gente visita o íntimo do nosso ser, e esse é um momento em que Elias está profundamente amedrontado, mesmo depois daquela apresentação maravilhosa que Deus fez para que todos pudessem ver. Tem uma série de elementos que mostram como Elias estava se sentindo naquele momento. E o fato dele estar no deserto é um reflexo disso. Agora, nesse momento, nesse momento, a sabedoria de Deus é tão grande que ele sabia que não era algo espetacular, como ele tinha acabado de fazer, que iria visitar o coração de Elias naquele momento. Mas era um cuidado. Primeiro, Deus manda para que o anjo oferecesse para ele pão e água, alimento suficiente para fazer ele caminhar por 40 dias e 40 noites. E isso foi muito bonito, porque feito isso, aí Deus disse, é o momento de eu trabalhar no seu coração, na sua mente. Né? Deus fortaleceu ele primeiro, né? Uhum. E depois veio conversar. Porque na situação que ele estava ali, dificilmente ele estava com uma percepção distorcida da realidade. Totalmente. Não é? Exato. E aí, então, no momento em que Deus pôde falar com ele, na brisa ele apareceu e não no fogo, no vento forte, nem no terremoto. Ele disse, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí ele fala, olha, eu fui o único que sobrou. Né? Então esse momento foi muito importante para mostrar para a gente que Deus, ele tece uma maneira específica de falar com a gente do momento correto. Isso é maravilhoso, porque ele nos conhece tão perfeitamente que ele sabe que a mesma metodologia que ele usa com a Mari não vai funcionar comigo, pode não funcionar comigo e vice-versa. E como ele conhece a gente profundamente, ele sabe escolher como agir e em que momento agir. Mari, há 2 pontos interessantes nessa história que acho que vale a pena a gente destacar. O primeiro, a lição dá essa deixa, né? Ela fala assim, como é que surgiu esse desânimo do Elias? E a gente vê esse desânimo na seguinte perspectiva. Ele decorre de uma frustração. Né? Por quê? Elias, ele achava que depois de tudo que tinha sido feito, e nós também achávamos quando estamos lendo, se você não conhecia o 19, você só viu o 18, você acha, não, vai acontecer uma grande reforma aqui. Mas infelizmente aquilo que Elias esperava não acontece. E ele se sente culpado daquilo dali. Ele colocou sobre si uma responsabilidade que nem Deus tinha colocado. Ele pensou o seguinte, olha, como isso aqui não aconteceu, a culpa foi minha. Eu sou um mau profeta. Tanto que, no versículo 4, quando ele pede para morrer, né, ele fala o seguinte, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele se achava um mau profeta, um profeta ruim e que por isso tinha falhado. Mas não é verdade. A gente sabe que a obra da conversão, ela ocorre através do Espírito Santo. Seja Elias, sejamos nós hoje, nós somos meras ferramentas, meros instrumentos. Se houver uma falha, se a pessoa não se converter, não necessariamente a culpa é nossa. E nesse caso não havia sido, porque Elias seguiu fielmente a palavra de Deus. Ele era destacado, ele era reconhecido justamente por isso. E esse é o diálogo que a gente tem que fazer com a nossa realidade hoje. Muitas vezes, o lado ruim e um sentimento negativo, que pode até chegar a uma depressão, diante de uma oração que não é respondida, diante de uma expectativa que é frustrada, nossa, eu orei tanto por isso e não veio, ou não veio como eu queria. A gente precisa ter consciência
de que a culpa não é nossa. E a gente tem que fazer como Elias fez. Falou com Deus e foi restaurado por ele. Um segundo ponto, Mari, que eu acho muito interessante, é a diferença entre o que Elias pediu e aquilo que Deus concedeu. E muitas vezes a gente pede uma coisa, porque dentro da nossa compreensão, a melhor saída é aquela. No caso de Elias, ele disse: Senhor, tire a minha vida, eu não quero mais viver. Só que Deus, felizmente, não atendeu aquele pedido. Deus fez algo extraordinário, tanto que cuidou dele, como nós falamos aqui, e se você for até 2 Reis, capítulo 2, você vai ver que ele é elevado ao céu sem precisar passar pela morte. Uma das poucas vezes em que isso aconteceu. Então, enquanto Elias pediu a morte, Deus deu a ele um novo rumo e deu a vida eterna, sem sequer precisar passar pela morte, como acontecerá quando Jesus voltar com aqueles que ainda estiverem vivos. Mari, a partir dessa história, e aí a gente entra na ideia das orações não respondidas, né? Dá pra gente entender melhor por que Deus muitas vezes não concede aquilo que a gente pede? Certamente. À luz da palavra, é possível compreender o que faz uma oração ser eficaz. No caso de Elias, ele fez uma oração desesperada, porque ele não queria morrer nas mãos de Jezabel e de Acabe. Mas ele pediu para aquele que ele mais confiava para que tirasse a vida dele, porque ele não via mais sentido no que ele estava fazendo, como você colocou. Ele queria ter visto a árvore pronta quando ele estava só semeando. Ele estava só semeando. Então ele não entendeu que naquele momento ele estava sendo instrumentalizado por Deus. E que ele fez exatamente o que deveria ser feito. Ele ficou realmente decepcionado com ele próprio. E é por isso que ele também falou: não sou eu não sou melhor que os meus antepassados, que os meus pais, porque eu não pude cumprir. Mas Deus logo contou para ele que ele havia feito o que era correto. E nessa oração desesperada, imagina o que teria acontecido se Deus tivesse concedido o que um profeta, alguém tão próximo de Deus, pediu. Ainda bem que o Senhor é cheio de sabedoria e pronto para responder a gente com o que a gente precisa e não com o que nós pedimos. Mais do que isso, ele é sábio e ele também é amoroso. Então, assim, ele sabe que o que a gente está pedindo não é bom para nós. E por isso ele não concede. Pelo amor que ele tem a nós, ele concede uma coisa muito melhor do que aquilo que estamos planejando. Muito melhor. E a nossa vida, ela carrega a gente às vezes para ou não orar, mas quando oramos desesperadamente, sem considerar todo o poder do Senhor. E Elias fez uma oração muito parecida com essa. Quantas vezes a gente se pega pedindo coisas dentro do nosso entendimento? Quantas vezes o ensinamento da Bíblia por nós é ignorado, da gente não se apoiar no nosso próprio entendimento e colocar a vontade de Deus como soberana a nós. E aí a gente pode elencar alguns pontos para ajudar todo mundo que está em casa e a nós mesmos também a como fazer uma oração mais eficaz. É interessante, Mário, porque um dos pontos que você destacou é a questão da vontade soberana de Deus. Muitas vezes a gente quer colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E o problema está justamente aí. E é muito interessante que o próprio Jesus deu esse exemplo inúmeras vezes e também deu esse exemplo no momento em que ele ensina os discípulos a orar. Eu acho muito interessante, e a lição traz muito bem, a diferença entre a oração que era comum na época, né, que os rabinos judeus defendiam, e a oração que Jesus ensinou. Jesus, inclusive, rechaça, critica essas orações que eram feitas naquela época, porque eram orações longas, rebuscadas, encenadas, que serviam muito mais para valorizar quem estava orando diante dos demais, do que o Deus a quem a oração era dirigida. Então, esse contraste entre o que eles faziam e o que Jesus sugere é absurdo. Sobretudo, o ponto principal, que é Deus está no centro. Mas não só isso, Mari. A lição, ela sugere algumas dicas, melhor dizendo, a partir da oração do Pai Nosso, lá de Mateus 6, versículos 5 a 15, e ela dá algumas dicas. E aí eu queria que você trouxesse para a gente
algo sobre isso? Com certeza. É possível a gente fazer uma análise de como essa oração foi feita. Uma das primeiras coisas que mais chamam a minha atenção é o fato dela não ser longa. Sim. Ela é uma oração potente, que engloba todos os fatores que uma oração mais eficaz pode ter, mas ela também não é uma regra. Porque a oração, o ponto mais importante, é que ela venha do seu coração quebrantado, que ela venha de um coração autêntico, que ela venha de um pedido real. Deus não quer uma oração que você não quer fazer. Ele nunca vai querer. Mas, mesmo assim, quando a gente quer orar com mais veemência, com mais... realmente, assim, olhando para como Jesus ensinou os discípulos a orar, inclusive no mesmo contexto de que ele estava fazendo aquela crítica aos fariseus, a gente pode ter alguns pontos que a gente percebe. Quando Jesus começa a oração, ele logo diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, mostrando essa submissão à vontade de Deus, mostrando esse reconhecimento da dependência que nós temos ao Senhor. Evitando reconhecer a soberania de Deus, evita que a gente se coloque no lugar dele. Evita que a gente instrumentalize Deus. Deus, faça a minha vontade, eu estou pedindo para você fazer. E ao invés disso é colocada a soberania de Deus acima. Ao longo da oração a gente percebe a confissão dos pecados, a gente percebe o pedido por arrependimento, demonstrando a integridade daquela pessoa que está orando. Eu não sou bom o suficiente, eu peco e continuo a pecar, mas o Senhor vai me orientar. Ele tem como me ajudar. Pedindo o perdão de Deus. Existe um ponto muito importante também que muitos de nós ignoramos muitas vezes, que é a consciência motivacional. O que está me levando a orar pelo meu trabalho? O que está fazendo eu orar pedindo a morte para Deus para me livrar? O que está fazendo eu pedir uma pessoa, um relacionamento tão rápido e é aquela pessoa que eu quero? O que está me fazendo ser tão imperativo com Deus, sendo que quem deveria imperar sobre a minha vida é Deus? Então, reconhecer essa motivação é muito importante antes sequer de você decidir fazer uma oração a respeito de algo. Esses são alguns pontos. Legal. E é interessante, porque a gente conhece a oração do Pai Nosso e muitas vezes a gente consegue colocar alguns desses princípios, dessa ideia trazida por Jesus na nossa oração. Porém, muitas vezes, uma oração bem elaborada, uma oração, um pedido sincero, um pedido de coração, porque assim, o pedido de Elias, embora seja um pedido que estava perturbado por conta da realidade, a visão de realidade prejudicada que ele tinha, foi uma oração sincera, foi uma oração de coração. E outra, entre outros que nós vemos na Bíblia. Mas muitas vezes nós pedimos com sinceridade, nós pedimos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, mas ainda assim as orações elas não são respondidas como a gente gostaria. E aí, Mário, é importante a gente ter cuidado quando a gente vai interpretar a Bíblia. Porque, por exemplo, lá em Mateus 7, versículo 7, está dizendo: peçam e lhes será dado. Em uma leitura isolada desse versículo, infelizmente muitas pessoas acabam fazendo isso, pinçam um versículo sem entender direito esse contexto e começam a refletir sobre ele. Uma leitura isolada desse versículo, você entende que é só pedir. Se você pedir, vai lhe ser dado. Será que é isso mesmo, Mari? Será que essa é a melhor interpretação que deve ser dada para Mateus 7,7? É muito interessante tocar nesse ponto, porque a gente consegue ampliar, não só para essa leitura desse versículo, conseguimos ampliar todas as vezes que as pessoas no mundo, a gente, cristãos ou não, pegam algo da Bíblia de forma descontextualizada. Isso é um problema sistêmico do entendimento do que é o cristianismo. Muitos versículos pegos sem a luz da palavra, sem contexto, podem ser interpretadas de formas diversas. E o perigo do entendimento é a interpretação correta ou não daquilo que foi lido. Nesse caso, peçam e lhes será dado. Essencialmente, eu preciso interpretar essas palavras à luz da própria palavra. Toda a palavra de Deus deve ser compreendida de forma embasada nela mesma. Isso é um erro muito comum. Nesse caso, a gente pode até perceber que o inimigo utiliza
dessa mesma coisa que a gente faz para nos tentar, para fazer com que a gente entenda que a Bíblia está ensinando a gente algo errado. Então, eu posso trazer como exemplo muito claro o momento que Jesus está no deserto. Ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo antes de começar o seu ministério. Está lá em Mateus 4, né? Mateus 4, começando no versículo 6. Eu vou ler para vocês. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Como que Jesus responde a isso? Porque muitos de nós ficaríamos rendidos. Nossa, ele usou a própria palavra de Deus, então só pode estar certo. Como que Jesus responde com grande sabedoria? Ele diz: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Quando a gente é iluminado por esse segundo versículo, nós entendemos que o primeiro deve também ser compreendido à luz dele. Então aqui Jesus nos ensina a ter uma visão sistêmica da Bíblia para que nós possamos entender: peçam e lhes será dado. Por quê? Se nós pedirmos, nos será dado? Certamente. Mas nós pedimos mal. Acho que está em Tiago, né? Nós pedimos mal. Então, é importante que a gente leia, quando a gente for pedir, orar por algo, querer interceder por algo, que isso esteja de acordo com o que Deus nos ensina à luz da palavra. Você foi muito feliz lembrando dessa passagem, porque serve de alerta para a gente, né? Até Satanás pode usar a Bíblia, a mesma Bíblia que nós temos aqui, para poder nos tentar e para poder nos levar para longe de Deus. Então, esse cuidado, essa cautela na interpretação, entender que a Bíblia é um livro só, que deve ser interpretada em conjunto, não deve ser pensado, nem desfacelado um versículo do seu contexto. Isso é muito importante para evitar distorções e para evitar justamente falsas expectativas, como a que viriam de uma leitura simplista desse texto do peçam e lhe será dado. Mari, agora uma coisa interessante é que a forma como nós enfrentamos as consequências das nossas orações, o agir de Deus em nossas orações, deriva muito da imagem que nós temos desse Deus. Então, a questão é o seguinte: muitas vezes a gente pede alguma coisa, né? A gente pede um relacionamento, a gente pede um trabalho, a gente pede uma oportunidade, e por vezes esse pedido ele não é atendido. E a partir daí vem a nossa reação. A gente pode pensar o seguinte: poxa, Deus não me atendeu porque Ele não gosta de mim. Porque Ele não está nem aí para mim. Porque se Ele me atendesse, Ele ia me conceder aquela oportunidade de trabalho que eu estou pedindo. Que Ele sabe que eu preciso, como é que Ele não me concede? E aí vai para muitas outras coisas. Só que, se a pessoa tem uma visão correta de quem Deus é, e essa visão é atingida através da experiência com Deus, do contato com Deus, da comunhão diária com Deus e principalmente com o estudo da palavra, quando você conhece a Deus, você começa a entender melhor as ações dele. Então, essa imagem é muito importante. Então, se Deus não me deu o trabalho que eu pedi, é porque aquele trabalho não era o melhor para mim. Ponto. Porque Deus, Ele não vai querer me dar uma coisa que vai ser prejudicial para mim. E a gente tem que entender muito bem o seguinte: qualquer coisa que a gente almeje, que a gente objetive nesse mundo, qualquer prazer ou qualquer aspecto, ele vai durar enquanto esse mundo durar. Ou melhor, vai durar enquanto esse mundo durar ou enquanto nós durarmos. Com muita sorte, a gente vai viver algumas décadas aí, até 100 anos, com muita sorte. O que você prefere? Você prefere esse prazer momentâneo, essa oportunidade que você está vendo agora com os seus próprios olhos? Ou você prefere a vida eterna ao lado de Deus? Não tem nem como escolher outra coisa. Você vai preferir a vida eterna. Então, é difícil, é preciso ter calma, é preciso ter paciência, porque nem sempre a gente recebe os sims que a gente almeja. Mas, por outro lado, a gente tem que ter em mente que nós temos um Deus que cuida de nós. E se o sim não vem, ou não vem a resposta que a gente almeja naquele momento, vai vir uma resposta muito melhor de Deus, como aconteceu com Elias e acontece em inúmeros momentos na Bíblia. Carlos, posso colocar um ponto também? Sim. Eu queria te perguntar, assim, o que você pensa, porque esse ponto da perseverança, né, quando nós fazemos uma oração com fé, e nós compreendemos que ela se encaixa naquilo que Jesus ensinou,
a nós a orar, então a gente pode continuar orando. Assim como Ana orou para receber a sua bênção, ela não parou, ela sabia que o que ela estava pedindo tinha a ver, dialogava com a obra que o Senhor queria fazer naquele momento. Então ela perseverou na oração, ela com fé perseverou na oração. E a perseverança, ela é muito importante ao meu ver, porque ela exige o quê? Tempo. Sim. E quando nós dedicamos tempo a algo, o que acontece com esse algo? Ele cresce, ele floresce como uma flor. Quando a gente volta até a flor para regar, trocar a terra, se precisar usar um pouco de fertilizante, pegar, tirar os espinhos, aparar aquela planta, logo ela vai ficar linda, porque a gente está dedicando tempo àquilo. A mesma coisa Deus reconhece, e Deus usa o tempo para moldar caráter. Muitas vezes é no tempo que a gente está, mesmo que insistindo por algo, que nós mudamos. E ele fala, filha, olha como você melhorou. Apesar de você não ter recebido ainda aquilo que você está me pedindo, olha a pessoa tão diferente que você se tornou desde quando você era um pecador que ainda não havia me conhecido. Eu acho que o principal destaque é isso. É a oportunidade de aprendizado em meio ao processo, né? Então, essa pausa ou esse aguarde mais um pouco que Deus dá às vezes é um aprendizado gigantesco. E como você falou, eu achei legal, porque você falou o seguinte, às vezes, nesse meio tempo a gente percebe que não era aquilo que a gente queria. Já aconteceu comigo no trabalho uma vez. Numa visão que eu tinha, eu achava que aquele caminho no trabalho era o melhor. Mas Deus nem me deixou escolher. Ele me colocou num outro lugar. E eu falei, meu Deus do céu, por que você não me colocou nesse? Eu performaria muito melhor nesse daqui. E meses depois eu falei, Senhor, graças a Deus que eu não fui para aquele lugar. Graças a Deus que o Senhor não me deixou escolher, porque se eu escolhesse, eu iria escolher muito mal. Então, isso me ensinou muito a lidar com o não de Deus às vezes. Às vezes eu faço muito isso com Ele. Eu falo, Senhor, decida o Senhor, tá? E decida por mim. Não me deixa nem escolher, porque eu sei que eu vou escolher mal. Decida que eu sei que vai ser o melhor. E aí, um detalhe, nesse trabalho, ele permitiu depois que eu escolhesse. Então, assim, no primeiro momento eu não pude escolher entre os dois setores. Mas depois eu pude escolher. Só que dessa vez eu pude escolher sabendo de fato a melhor realidade. E eu concordei com Deus. Discordei da minha primeira opinião, concordei com Deus e permaneci no setor que eu estava. Você me lembra disso? Que momento maravilhoso que é concordar com o Senhor. Amém. E reconhecer. Você teve nesse momento um ensinamento importante que você vai carregar para o resto da vida. Com certeza. E quem foi seu professor? O próprio Deus, que disse, seja reverente a mim, porque eu sei o que é melhor para você. Um detalhe, Mário. A gente falou de imagem de Deus, a gente falou de um Deus amoroso, a gente falou de aprender junto com Deus. E isso me lembra um outro detalhe. Essa presença de Deus, essa proximidade com Deus, vai num ponto, que é a oração, ela precisa ser simples. E com simples não é de qualquer jeito. Simples é uma oração sincera, uma oração honesta. Diferente daquela que Jesus mesmo criticou, que não passava de meras repetições vazias ou um combinado de palavras rebuscadas. Não, às vezes a oração ela precisaria ser mais simples. Você concorda com essa premissa? Eu concordo porque ela reflete quem nós somos. Nós, apesar de termos um pensamento complexo, nós somos pessoas simples. Nós temos relações, às vezes, que têm motivações simples. E, às vezes, é numa oração rápida, parecida com a de Elias, amedrontada, né? Que nós realmente entregamos o nosso coração. Citar, lembrar, ler, é importante para que a gente medite sobre aquelas palavras. Só que nunca esquecendo que a oração, ela não é informacional. Ela não traz nenhuma informação nova para Deus Todo-Poderoso, mas ela aproxima você do Senhor. É o seu momento com Ele de dizer que você se desmancha na frente dele para que aquilo ocorra conforme o que Ele achar melhor. Então a oração simples, mas humilde, ela é agradável a Deus, porque ela é verdadeira. É como se você estivesse conversando com um amigo seu. Quando você está trocando uma ideia com uma pessoa, você consegue perceber quando aquela pessoa está sendo verdadeira
com você, está te dizendo coisas que partem mesmo de dentro dela e consegue saber quando ela está sendo falsa. Consegue saber quando ela está, sei lá, com algum interesse em relação a você, porque você tem coisas para oferecer para ela, mas você sabe quando aquela pessoa está sendo honesta. A mesma forma Deus opera. Muitas das coisas do nosso dia a dia. Se nós conseguimos perceber isso, imagine Deus, que é onisciente, conhece tudo desde o princípio. Que lê os corações. Às vezes tem uma pessoa que está orando fervorosamente e a gente tem uma sensação que aquela pessoa tem uma conexão incrível com Deus, mas no fundo Deus sabe. Então, é por isso que é importante não se apoiar no próprio entendimento também. Então, eu diria que a oração humilde, a oração simples, autêntica, honesta, é muito mais importante do que fazer uma oração, às vezes, com todos esses elementos que a gente falou anteriormente. Às vezes, a gente não tem força num sofrimento, depois de muito passar por coisas que a gente nunca queria ter passado, mas a gente não quer largar a mão de Deus. E não sai um ar, mas o nosso pensamento se eleva. E de alguma maneira a gente consegue conversar com Ele e continuar segurando na mão de Deus. Não tenho dúvida que esse é um momento muito mais importante para Deus do que quando a gente começa a falar várias coisas decoradas ou, né, fazer uma oração de um fariseu. Meras encenações, né? Exatamente. Agora, um dos últimos pontos a serem tratados aqui hoje, Mari, a lição também ela foca numa ideia de a gente orar um pelos outros, né? A ideia de uma oração intercessória, a ideia de uma oração em grupo, a ideia de, mesmo eu orando ali sozinho, eu pense no outro quando eu estou orando. A gente consegue encontrar um certo incentivo bíblico para isso, eu acredito. Sim. Existe um versículo que nos convida a orar um pelos outros. Esse também está em Tiago? Tá. Acho que você vai falar do Tiago 5,16, né? Exato. Esse é um momento em que a gente tem, por lei, na Bíblia, que orar pelos nossos amados não só cumpre o mandamento mais importante, que é uma expressão de amor, quando você verbaliza, usa o seu tempo de oração para dizer o nome de alguém, é porque você se importa com essa pessoa, você está exercendo esse amor, um pouquinho do amor de Deus, mas é agradável ao Senhor. A palavra nos ensina que orar pelos outros agrada a Deus. Com certeza. E existem momentos na Bíblia, quando Moisés, por exemplo, se coloca diante e diz, não faça nada com esse povo, ele se une às pessoas que estavam adorando o touro de ouro, mas ele não quer se desprender dessas pessoas. O que acontece? Deus não destrói. Uhum. Deus não muda de ideia, né? Pelo contrário, ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo com os filhos dele. Então é um momento que Deus se compadece. E eu acho interessante, Mário, o que você trouxe do exemplo de Moisés, e você foi muito feliz, porque há um exemplo parecido, que é o exemplo de Daniel na lição. Porque se você for até Daniel 9, assim como Moisés, ele não tinha tanta culpa, ele não tinha culpa pelo que tinha acontecido em relação ao bezerro de ouro, até porque ele estava junto com o Senhor, ele não participou de nada daquilo. Daniel também é um exemplo de homem íntegro na Bíblia. Acho que é um dos homens mais íntegros que nós vemos na Bíblia, é o profeta Daniel. E quando ele está lá em Daniel 9, e ele descobre que... O contexto é basicamente esse. Ele descobre que vai durar 70 semanas aquele momento em que o povo estava em Jerusalém. E ele fica atônito em relação a isso, mas ele ora. E ele ora representando toda a nação. Ainda que a gente tenha vários exemplos de Daniel sendo um homem fiel, um homem íntegro, mas ele diz, nós pecamos, nós falhamos e nós merecemos a consequência da nossa falha, mas Senhor, e é o mais importante no final, ele pede a misericórdia de Deus, pede que não os abandone e pede que os guie para a libertação que estava sendo prometida e que ele tinha acabado de descobrir. Então, essa ideia de orar uns pelos outros, essa ideia da oração intercessória, eu acho que é uma coisa muito forte. E, infelizmente, eu acho que tanto por mim, tanto quanto pela Mara, a gente continuaria falando aqui por longos minutos, espero que você também esteja gostando, mas vamos ter que encerrar por conta do tempo, tá? Uma conclusão, só pra gente concluir bem.
lembrar a importância da oração no relacionamento com Deus. A gente está na lição de número 7, isso foi trazido diretamente na anterior e nessa, mas está sendo trazido no decorrer de todo o trimestre. A oração, ela é um elemento central desse relacionamento com Deus, porque como a Mari falou, a oração não é uma mera informação, porque Deus sabe de tudo. A oração, ela é um instrumento de conexão entre nós e o nosso Deus. Por isso, ore sem cessar e se aproxime desse Deus maravilhoso, porque Ele quer muito estar próximo de você. Mari, agora para finalizar, você pode fazer uma oração para a gente? Com certeza. Senhor meu Deus, eis-me aqui muito feliz ao lado do Carlos, porque nós tivemos a oportunidade de participar do Teu Evangelho. Esse momento foi muito especial, nós sentimos certamente que o Espírito esteve conosco e que as reflexões aqui possam ser carregadas, Senhor, pelas pessoas, nos corações, ao longo do tempo, e que possa ser útil, Senhor, para que esses discípulos Teus possam fazer um trabalho, uma missão, ou mesmo seguir as suas vidas simples, mas confiantes de que o Senhor é soberano, que o Senhor conhece as coisas, todas as coisas estas que precisamos. Faz-nos, Senhor, cada vez mais aprender com a Tua Palavra, nos maravilhar com a Tua Palavra e cada vez mais encontrarmos alegria no Senhor, a alegria da salvação, a alegria da obediência, a alegria da calma, de não se preocupar com nada, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Nos ajuda sempre a reconhecer isso como verdade, acima de qualquer outra. Obrigada, e é isso que eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado a todos que assistiram pela sua companhia. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.